Salve, ouvinte da T, tudo bem? Boa semana, você já sabe, todos os dias a gente chega com o Pode T, com um convidado diferente, um assunto de relevância para você ficar bem informado. As segundas-feiras são da saúde, professor Everson Krum, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem que nos acompanha no Pod. Então tá bom. Hoje, já tá na época de vacinar contra a gripe, Everson? Então, já o Ministério da Saúde já distribuiu os informes sobre como é que vai funcionar esse ano e agora é o momento, né? Nós, no fim de semana, nós encerra o verão, já vem o outono, com variação de temperatura, maior aglomeração de pessoas, principalmente um pouco mais frio à noite, o vírus já começa a circular. Bom, a vacina contra a gripe, ela sempre foi muito polêmica. Querem matar os idosos, principalmente quando ela surgiu, essa vacina da gripe. Isso. Mudou muito a vacina de lá para cá, Everson? Então, vamos fazer um resgate histórico sobre vacinas. Como é que começaram as vacinas? Começaram com um cientista, um pesquisador que observou, e naquela época ele fez um experimento que hoje seria muito polêmico. Mas o que ele observou? Que quem fazia ordenha de vaca não tinha varíola. Ele, o que essas pessoas têm de diferente que não tem varíola? Aí ele começou a ver que os sintomas que apareciam em algumas regiões das vacas eram semelhantes aos sintomas do que aparecia nos humanos. Aí ele fez um experimento, como eu disse, polêmico à época. Ele pegou essas regiões de lesão da vaca e esfregou em alguns humanos. E esses humanos desenvolveram, né, ficou sabendo depois, que desenvolveram anticorpos contra a varíola de vaca. Aí a próxima fase desse experimento, ele pegou varíola humana mesmo, uma lesão de varíola humana, nesse menino que tinha sido exposto previamente à varíola de vaca. E o menino não teve nada. Não teve nada. Disse, então pode ser que seja alguma relação com anticorpos, né? Sim. Vimos que é anticorpos. E esse é o Edward Jenner, que foi o precursor, e como era de vaca, veio o termo do latim vacina, por isso que recebe esse nome. Em que período mais ou menos isso, professor? Em 1800, mais ou menos, é que ele fez esse desenvolvimento. Aí ele fez essa pesquisa. E depois isso foi seguindo, e novas tentativas, deve ter ocorrido muito erro, muita pessoa teve problema, mas esse é o grande princípio hoje das vacinas. Você tem basicamente 3 modelos de vacinas que podem ser utilizadas para prevenir uma grande epidemia, para prevenir que os vírus circulem de uma maneira geral. Então vamos lá. No nosso organismo, nós somos expostos a algumas regiões, aos vírus, e essas regiões provocam 2 reações. A primeira é os anticorpos, um tipo de anticorpo se ligar nesse vírus, e o vírus vai se proliferando e produzindo uma quantidade de cópias muito altas, produz cópia, e isso vai espalhando pelo corpo. Os anticorpos, um determinado grupo de anticorpos, vêm e se ligam a uma mensagem para o cérebro para subir a temperatura e dar febre. E essa reação acontece pelo corpo. Às vezes esse vírus chega a alguns lugares que eu diria que são quartéis do nosso corpo, e esses locais começam a ficar cheios desse vírus. E é isso que começa a notar, que às vezes tem um carocinho, que tem uma íngua na região da perna. Então essa é a reação normal do organismo. Classicamente, cachumba, né? Outros provocam isso. Eu estou com uma dor, dói dentro da garganta, que tem uma região que também faz essa defesa. Então leva mais ou menos 7 dias, de maneira geral, e depois volta ao normal. Além disso, o organismo retém informações deste vírus específico. Então ele guarda na memória. Numa próxima vez, ele já sabe como combater. Ele já desenvolveu soldados específicos para combater. Tá? O mecanismo das vacinas é o mesmo, só que ele faz de que forma? Ele pode fazer pegando um vírus e queimando esse vírus, expondo ele ao frio, expondo ele ao calor, então o vírus morre. Mas a parte de fora do vírus continua preservada. Coloca isso em produção industrial, forma a vacina, injeta na pessoa e a pessoa desenvolve anticorpos e não tem a doença.
Só que esse modelo, a duração é mais curta. Perfeito. O segundo modelo é que é um vírus que ele vai passando, principalmente ovos ou então alguma outra estrutura, e ele vai ficando cada vez mais fraco, mas não morto. Não está morto, Entendi. ele está inativado. Esse dá uma durabilidade, uma efetividade maior nos anticorpos que são formados. Esse não pode dar para pessoa imunodeprimida, para pessoas específicas. Porque o vírus está lá e pode desenvolver numa Vai que, né? numa situação um pouco mais leve, mas pode ser que desenvolva alguma Então coisa. não dá, né? Imunodeprimidos, crianças, esse tipo de vacina não pode ser utilizado. E o mais moderno, que nós vimos principalmente na Covid, na epidemia de Covid, é que pega de dentro do vírus uma parte que é a que entra na célula e desenvolve um anticorpo só contra essa parte. Essa é a tecnologia recombinante. Então são os 3, só que esse é mais caro. Esse é mais caro, né? Uma tecnologia mais cara, porque você tem que ir lá e pegar a parte específica do vírus que entra dentro da célula. Então esses são os 3 principais tipos. E o mundo inteiro trabalha com essas vacinas, com grandes resultados, né? Nós temos a poliomielite, que já não aparece mais aqui no Brasil, mas que teve grandes, né, repercussões, várias pessoas tiveram, né, crianças. Aliás, quase voltou a poliomielite por conta dessa desinformação sobre vacina que nós tivemos nos últimos anos. Exatamente. Então, nós temos a poliomielite, que é um grande exemplo, né? Tem a que já toma logo no início, logo que a criança nasce lá, que é a tríplice viral, né? Contra a cachumba, rubéola, sarampo. Então, várias vacinas foram desenvolvidas, tem um calendário específico e agora nós vamos entrar no calendário da vacinação da gripe. Por que todo ano tem que fazer? Porque o vírus muda muito. É um vírus diferente, ele muda e acaba a cada ano ganhando uma força maior. O que o Brasil faz? Ele pega amostras do que aconteceu na Europa, do que aconteceu nos Estados Unidos, né, em outros hemisférios, traz esses vírus para cá e faz uma adaptação, porque tem uma grande possibilidade de que esse vírus também circule aqui no Brasil. E aí é feita a vacinação. A vacinação que é feita aqui no Brasil pelo SUS da gripe, professor, ela é de qual daqueles modelos que o senhor falou? Primeiro, segundo ou terceiro? É variável. É variável. Então, varia dependendo da doença que você quer combater. Por exemplo, o Brasil está sendo bem inovador agora numa vacina para vírus sincicial respiratório, pelo SUS. Contra a bronquiolite, principalmente para crianças. Exatamente, para crianças, né? Então, e essa é uma vacina que é uma tecnologia diferente, né? Aí a vacinação da gripe é tradicional, pode ser por vírus inativado ou por vírus atenuado. Então depende do tipo da doença. O que chama a atenção é que o SUS disponibiliza 32 tipos de vacina. Então é um avanço muito grande em relação a outros países. Claro, tem um custo, mas a pessoa não paga. Diretamente a pessoa não paga. Então é um grande programa de imunização reconhecido no mundo inteiro como muito avançado e evita que nós tenhamos grandes infecções. Eu chamaria atenção para um negócio que ganhou também destaque na época da pandemia, a imunidade de rebanho. O termo pode parecer preconceituoso, mas não é. O que isso significa? É baseado numa conta que é feita entre o número de pessoas que podem ter aquela doença e qual é o alvo de vacinação que se quer ter. Então, fazendo essa conta, por quê? Porque se tiver pessoas imunizadas, que são às vezes as mais sensíveis, crianças, idosos, e adultos que toleram bem a doença, claro, não quer dizer que a pessoa não se sinta mal, mas ela tolera bem a doença. Então, fazendo essas contas, você obtém uma vacinação, obtém uma situação em que, juntando os vacinados com aqueles que desenvolveram anticorpos com a doença, chega uma hora que o vírus não circula. E aí a doença aos poucos vai perdendo a sua gravidade. Professor, para a gente fechar, é essencial que todo mundo que esteja nos grupos de risco tome a vacina, aqueles que não estão, né, que se puderem tomem também, mas muita gente tem dúvida ainda. Posso tomar vacina e posso pegar gripe? Posso? Pode,
mas de uma forma atenuada, uma forma mais branda, né? Às vezes vai ter gripe, vai ficar prostrado, vai ficar com dor de cabeça, com incômodo no corpo por uma semana. Com a vacina, isso pode durar 1 dia, 2 dias. E eu chamaria atenção a algo que foi muito importante no período da pandemia e aos poucos foi se deixando de fazer. Muita higiene das mãos e máscara. Quando tiver um sintoma, não é feio. Usa máscara no ônibus, no ambiente. Fica com máscara por quê? Porque você não está transmitindo para outra pessoa. Então isso seria fundamental que nós recuperássemos. A lavagem da mão com álcool, né? Com álcool, Ou a álcool utilização gel, do álcool utilização, gel né? E máscara. Usa máscara. Vários países usam isso. Tá com sintoma, um pouco de dor de cabeça, a garganta arranhando. Usa máscara no ônibus, no ambiente de trabalho, né? É incômodo, mas é melhor do que passar para uma outra pessoa. Muito bem. Toda segunda-feira, então, temos esse bate-papo sobre saúde com o professor Everson Krum. Professor, obrigado, boa semana. Obrigado, boa semana a todos Até nós. segunda que vem. Até mais. A gente se encontra amanhã aqui no Pode Ter. Valeu.